Senhor, convido você a abrir a tua Bíblia, livro do profeta Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. É uma alegria poder retornar aqui a essa casa para cultuarmos a Deus, e é chegado o momento da palavra. E a notícia boa é que a palavra não é minha. A palavra é de Deus e ela não volta vazia. Agradeço a toda a igreja pela saudação, a diretoria, pastor Neemias, que não está, pastor Neemias que está, pastor Isaías, toda a diretoria. É bom estarmos aqui mais uma vez. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido. Nós vamos ler até o verso de número 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
está contigo por onde quer que andares. Senhor, tua palavra foi lida. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço a minha total dependência do Senhor. Fale comigo, fale com a tua igreja. Que teu Espírito tenha liberdade. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se encontra em nosso meio. Que o teu nome, o nome do teu Filho Jesus, seja glorificado ainda mais em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Existem alguns desafios que nos fazem sentir pequenos. Existem desafios que nos fazem sentir até mesmo, pastor Neemias, impotentes, de mãos algemadas, de mãos amarradas. Desafios que revelam a nossa humanidade, pastor Osmar. Revela o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes da mão de Deus. E esse desafio, ou melhor dizendo, estes desafios se tornam ainda mais difíceis quando eles são decorrentes de algumas perdas. Eu não sei qual é o tipo de perda que você tem enfrentado. A perda de um emprego, a perda de um ente querido, a perda de um casamento, a perda de um status, a perda financeira, independente da perda que você, e deixa eu falar algo, perdas fazem parte da nossa caminhada. Tem uma música aí que diz, com Cristo é vencer ou vencer, mas não é bem assim não. Não conheço ninguém que na vida obteve só vitórias. E esse ano tem sido um ano desafiador. Esse ano tem sido um ano de aprendizado. Quando essa pandemia começou no mês de março, eu estive aqui pregando no dia 9 de março. E a pandemia começou 2 dias depois. A OMS declarou essa pandemia no dia 11. E eu, como pastor, orando a Deus, preocupado com a reação, preocupado com a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional das ovelhas que eu pastoreio. Eu peguei a minha Bíblia e comecei a falar, Deus, fale comigo. E Deus me levou, pastor Neemias, até esse texto. Esse texto muito conhecido. E a primeira coisa que me chama a atenção, o texto diz assim, e disse o Senhor a Moisés. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, toda a igreja. E disse o Senhor
Ah, quem foi e disse? Quem? Quem disse, pastor Jair? Não foi o William Bonner, não? Não foi a Fátima Bernardes? Não foi a CNN? Não foi o SBT? Não foi a Record? Quem disse foi o Senhor. E o que o Senhor disse, preste atenção, porque tem gente que acha que Deus, pastor Almerindo, só dá notícia boa. Tem um evangelho aí, pregado na televisão, que é só notícia boa e Deus dá. Mas Deus aqui, Ele vai dar uma má notícia. O que vai sair da boca de Deus é uma má notícia. E não era fake news. Não era, pastores. Hoje nós estamos vivendo uma avalanche de fake news. E ano político isso é proliferado. Fake news correm todo dia, toda hora. Mas essa notícia aqui não era fake news. É uma notícia real. E era uma má notícia. E aí, pastor Nemir, eu fui estudar. Eu fui pesquisar. E eu peguei um artigo científico. Esse artigo científico, ele vai falar sobre o impacto das más notícias na vida dos ouvintes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dar uma má notícia. A má notícia, ela acaba interferindo tanto na vida de quem dá, quanto na vida de quem recebe. Pior do que dar uma má notícia é receber uma má notícia. A pessoa, quando recebe uma má notícia, ela pode perder totalmente o controle das emoções. Ela pode chorar compulsivamente. Ela pode perder o controle até do corpo. Segundo os médicos, uma má notícia, ela pode levar o indivíduo até cometer uma besteira. E aqui nesse texto, nós acabamos de ler, Deus, Ele vai dar uma má notícia para Josué. E a má notícia foi, Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, morreu. Tem notícia, pastor Osmar, que tira o nosso chão. Existem notícias que nos deixam independentes se você é crente de oração ou não. Porque tem gente que espiritualiza tudo. Ah, fulano morreu. Glória a Deus. Está com o Senhor. Tem gente que é assim. Independente se você é corajoso, forte, dizimista, ofertante, tem notícia que tira o nosso chão. E essa notícia
Deus ele vai dar para Josué. Quem era Josué? A minha Bíblia fala que Josué ele era servo de Moisés, servidor. Mas eu vou além. Josué não era apenas Elias, servo, não. Ele era amigo. Talvez, pastor Neemias, o melhor amigo de Moisés. Eu não sei se você já perdeu amigo. Amigo de verdade. Josué, ele era amigo. Quando a gente lê Êxodo 24, quando Moisés foi subir no monte para falar com Deus, para receber a lei de Deus, quem é que estava lá? Josué. Josué acompanhou Moisés até determinado lugar. Depois, mais tarde, quando Moisés mandou espiar a terra prometida, Moisés escolhe 12 homens valentes, espias, melhores homens capazes. E entre 12 homens, Josué estava lá. Dos 12, apenas 2 vieram e falaram: olha, Moisés, a terra é tudo que Deus falou. A terra mana leite, a terra mana mel, a terra é boa. Nós vamos entrar, maior está conosco, nós vamos possuir a terra, Deus vai dar vitória. 2, um deles, Josué. Eu posso falar que Josué era covarde? Posso, pastor Neemias? Josué era medroso? Não! Mas agora, nesse momento da vida, é interessante que Deus, ele vai falar 3 vezes a mesma coisa. 3 vezes, pastor João. 3 vezes. Deus vai fazer, e aí eu estava lendo o Warren Wiersbe. Preste bem atenção. O Warren Wiersbe, ele vai dizer que no momento da crise, no momento da dificuldade, o crente, ele não precisa de conselho. Preste bem atenção. No momento de crise, no momento de dificuldades, o crente não precisa de conselhos. O crente precisa de encorajamento. Tem gente na hora da crise só abre a boca. Se fosse eu, faria assim. Pastor, se é eu, se fosse eu. Aí eu fiz uma reunião semana retrasada lá na igreja e eu falei com a minha membresia: decidir a vida do outro é a coisa mais fácil. Opinar a vida do outro é a coisa mais fácil, mas por isso eu sou apaixonado por Deus, que Deus ele vai dar um triplo encorajamento a Josué. Deus ele vai ser, pastor Ailton, redundante. Eu sou pastor, eu não sou pregador, eu sou pastor de igreja. Tem coisa que eu tenho que falar várias vezes. Tem gente que já até fala: essa aí eu já sei, vai ouvir de novo.
Vai ouvir de novo. Tem cantor que canta a mesma música há 40 anos e ninguém cansa. Agora, se o pastor repetir um ponto do sermão, essa aí Deus fica com medo. Se está falando, é porque Deus sabe que a igreja precisa, a igreja necessita. Se até Deus, pastor Neemias, se até Deus repetiu, por que eu não posso? E sabe por que Deus é repetir? Esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo. Você pode receber essa palavra e esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu estava assistindo, não fique escandalizado não, viu? Eu assisto pregação quase todo dia, mas eu assisto outras coisas. E eu estava assistindo uma live de um ateu. Que isso, pastor? Você está ouvindo ateu? Ouço. Esse ateu, ele é famoso. Além de ateu, aliás, apesar, ou é ateu ou é à toa. À toa ele não. É carinho de Deus. Ele é professor e historiador. O nome dele é Leandro Carnal. Quando ele converter, vai ser Leandro Espiritual. Quem já ouviu falar no Leandro Carnal? Vocês estão tudo assistindo também. Eu estava lá em casa com a Isaías, aí estava lá, live do ateu, não fala ateu não, é do professor. Eu falei, vou assistir. Aí o camarada, ele fez uma pergunta para o Leandro Carnal. Leandro, preste atenção, eu coloquei aqui. Leandro, o que fazer? Olha a pergunta feita a Mateus. Leandro, o que fazer diante de uma crise? O que fazer diante de uma crise? A resposta dele me chamou a atenção. Ele disse assim: na crise, 3 posturas devem ser evitadas. Na crise, 3 posturas devem ser evitadas. A primeira postura a ser evitada: negar a existência da crise. Tem gente que nega. Não, isso não é verdade. Eu fui pregar numa igreja, eu tenho certeza que eles não vão me convidar. Perdi a agenda, assim. Cheguei lá, estava a faixa. Não estamos em crise. Eu falei, esse pastor tomou uma. Esse pastor bebeu. Ele não está legal. Aí ele mandou eu pregar. Não estamos em crise. Eu falei, mas não vou. Hoje ele vai conhecer Silas Neves. Eu virei e falei assim, irmãos, a campanha é essa aqui. Esquece isso.
deleta. É fake news. Como eu vou falar que não estamos em crise? O nosso país, o mundo, vive uma crise sem precedentes. Em Portugal, eu estava vindo para aí o Estado falou, em Portugal está sendo discutido a liberdade de culto. Há uma crise moral, há uma crise espiritual, há uma crise financeira. E como é que eu vou falar não tem crise? Negar. Tem uma pessoa muito perto de mim, próxima. Ela perdeu o marido. Tem 2 anos. Eu tive com ela agora recentemente. Ela falou, não, meu marido não morreu não. Eu falei, como? Eu fui no enterro. Eu estava lá quando o caixão desceu. Como é que eu vou falar? Não, não morreu não. Todo dia ele vai lá em casa. Eu falei, ela tá louca. Ela está negando, ei. Pare de negar a existência de algo concreto. Leandro Carnal, ele diz, o negacionismo. A segunda coisa a ser evitada, a histeria. Histeria. Agora eu não posso nem ir na igreja. Ah, o vírus, é o corona. Ah, Jesus, não. Tem gente que é assim. Parece que o lugar que tem mais vírus é a igreja. Porque ele vai no açougue, ele vai no supermercado, ele vai no ônibus, na igreja não. Não. Eu vou assistir online. A histeria. Ei, irmão, Deus é o nosso guarda fiel. Ele é a nossa rocha. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é socorro. Aleluia. A histeria. A terceira coisa que se deve evitar, o saudosismo. Ah, que saudade. Ah, eu era feliz e não sabia. Quem me dera voltar 10 anos atrás, não vai voltar. Que saudade da época do pastor Anselmo. Então vai encontrar com ele. Eu vou orar e você vai, que ele não volta. Ele não volta, gente. Ah, tem gente que vive, pastor, no passado. Ei, Deus é Deus que faz nova todas as coisas. E Ele é o nosso. Ele é o nosso. Aleluia. Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Deus é com você, Ele é o nosso! Imagina, pastor Reinaldo, Deus olha para Josué
e diz assim: Josué, Moisés morreu. Não, morreu não. O senhor está equivocado. Ele não morreu. Ele não pode morrer. Não, não. Negar não vai adiantar. Ficar histérico. E agora? Eu perdi o trabalho. Eu perdi. A histeria não vai resolver. Terceiro lugar, viver do passado. Tem gente que vive do passado, amarrado no passado. Ele não consegue superar o passado. Aí Deus aparece e diz 3 vezes: esforça-te, 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 esforça-te e tem bom ânimo. O que é ânimo? O que é ânimo? Ânimo, segundo o dicionário da língua portuguesa, ânimo é a disposição inalterável diante das circunstâncias adversas. Vou repetir. Ânimo é a disposição inalterável diante das circunstâncias adversas. Está difícil, mas eu não vou parar. Eu estou chorando, mas eu não vou parar. Eu perdi, mas eu não vou parar. Eu vou continuar, continuar, continuar. A palavra de Deus para o Betinho hoje é: não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue. Aleluia. Por que, pastor Neemias? Pastor Isaías? Por que Josué, nesse momento, Josué era homem de Deus, Josué era valente, Josué era corajoso, mas nesse momento, deixa eu falar algo. Tem gente lá na minha igreja esse dia: pastor, eu te admiro tanto. Eu falei: é porque você não dorme nem em casa. É porque você não anda comigo. Porque tem dia a gente está sem chão. Tem dia, irmão, Elias, o maior representante dos profetas do Antigo Testamento, Elias entrou numa caverna e pediu a morte. Você acha que Silas Neves não vai pedir? Tem momento da vida que a gente fica atemorizado. E agora? O que eu vou fazer? Por que Josué precisava de ânimo? Em primeiro lugar, a morte de Moisés trouxe insegurança para Moisés. Você pode repetir isso? Vamos lá. A morte... Não. Hoje é dia dos mortos, mas a igreja está viva. Tem vivo aqui essa noite? Quem está vivo aqui? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive em nós.
Ele vive em você. Repita comigo. A morte de Moisés trouxe insegurança para Josué. Pastor Isaías, eu aprendi que aquilo que hoje proporciona segurança, amanhã pode ser motivo de insegurança. Eu vou repetir. Aquilo que hoje traz segurança, amanhã, Elias, pode ser motivo de insegurança. Pastor, pode dar exemplo? Vou dar. Um casamento que hoje traz segurança, irmão, a vida é incontrolável. O papai seu, a mamãe sua, que hoje traz segurança para você. Tem gente aí, né, Eustáquio? A mamãe cozinha, a mamãe lava, a mamãe passa, filhinho da mamãe. Aí a mamãe vai embora. O que eu vou fazer agora? Vai cozinhar, vai lavar, vai passar. Aquilo que hoje traz segurança, amanhã pode gerar insegurança. O emprego hoje, a crise está aí. Aí uma pessoa falou, eu estou ganhando a mesma coisa, eu estou trabalhando no home office. Eu falei, vai, você não sabe o dia de amanhã. Aquilo que hoje gera segurança, amanhã pode ser motivo de insegurança. Moisés, ele era motivo de segurança a Josué. Quem era Moisés, pastor Isaías? Sem dúvidas nenhuma, Moisés é um dos maiores heróis da história. Sem dúvidas nenhuma, junto com Davi e Abraão, pastor Osmar, é os 3 maiores ícones do povo hebreu. Uma coisa é eu ser auxiliar de Isaías. Outra coisa é substituir o Isaías. Uma coisa é eu ser pastor auxiliar. Outra coisa é ser titular. Moisés, irmão, Moisés, ele era tão um nível acima que ele teve a coragem. Quando Deus falou, eu vou matar esse povo. Não mata, não. Se fosse eu. O povo está falando mal, murmurando, reclamando, querendo voltar para o Egito, saudade do Egito, da cebola do Egito. E o Moisés ainda fala, não mata não. Se o senhor matar, risca meu nome do livro da vida. É só Moisés. É só Moisés. Agora Moisés morreu. Aquilo ali tirou o chão de Josué. E agora? O camarada falava face a face com Deus. O camarada tocava e caía maná, ele pedia, orava, caía maná, caía cordonice. O camarada fazia milagre. E agora?
tô encrencado. O meu melhor amigo, eu já falei aqui dele, trabalhou comigo quase 20 anos, pastor Cícero. O pastor Cícero, ele era meu braço direito, 10 vezes melhor do que eu. E ele me ajudava lá na igreja. Aí ele falava, olha, enquanto eu fico na igreja, você pode sair para pregar. Eu, aleluia, glória a Deus. Porque eu amo sair para pregar. Eu fui chamado para pregar. Eu amo pastorear, amo, mas o meu chamado primeiro é pregar. Aí eu confiava no Cícero. Pode deixar a igreja comigo. Você pode sair 3 domingos por mês, só vem na ceia. Eu falei, aleluia, glória a Deus. A igreja vai crescer. O Cícero é um pastor, é evangelista. Irmãos, 2016, o telefone toca. Pastor Cícero morreu. Não! Eu falei, agora a minha agenda, e agora a igreja. É por isso que tem gente que liga para mim, pastor, prega aqui domingo, não posso, eu tenho que pastorear. Deus levou o Cícero. Aquilo que trazia segurança virou insegurança. Em segundo lugar, por que Josué precisava de ânimo? Em segundo lugar, porque ele ia substituir um ícone. Não é qualquer um, é Moisés. Em terceiro lugar, por que Josué precisava de ânimo? Em terceiro lugar, porque ele conhecia a rebeldia do povo. O povo não respeitava Moisés, vai respeitar eu. Moisés, o povo reclamava, murmurava. Esse ano, uma irmã lá da igreja falou uma coisa comigo, pastor Neemias. Eu tenho vontade de desistir. Ela falou, pastor, seu sermão está muito cansativo. Dá vontade de dormir. Eu passo 20 horas preparando sermão, orando, estudando. A irmã falou que está cansativo. Aí eu falei, se ela fala isso do pastor dela. Ontem eu convidei um pastor amigo para pregar lá na igreja, comemorando 503 anos de reforma. Eu saí renovado, porque ele falou assim, pastor Silas, eu estou com um problema lá na igreja. Paulo pregou um sermão de 4 horas e fez uma pessoa dormir. Eu prego 5 minutos e faço a igreja toda dormir. Eu falei, eu estou melhor o senhor então. Eu estou melhor o senhor, que é só uma irmã que reclamou. Irmãos, Josué
sabia da incredulidade do povo. Sabia. E é por isso aí que eu sou apaixonado por Deus. Deus, Ele conhece a minha, a sua, a nossa estrutura. Quando a gente está querendo parar, quando a gente está querendo largar, Ele aparece e Ele diz: esforça-te, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Levanta a tua mão aí, você recebe aí de Deus, recebe aí, recebe ânimo, recebe força, recebe renovo. Deus está falando aqui, a presença dele é real aqui. Ei, sinta aí, sinta aí, sinta aí. Ele renova, ele encoraja. Não pare, não pare, não pare. Não pare! Ano passado, eu vou citar ela dali, a irmã Kelly. Ela cantou lá na igreja. Eu estava igual Josué, querendo parar, sem chão. Aí ela cantou: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ei, não é hora de parar, é hora de continuar. Ei, continue, continue, continue. Tá doendo, mas eu vou continuar. Tô chorando, mas não vou parar. Tá sangrando, mas eu vou rastejar, mas não pare. Não pare, não pare, não pare. Aleluia! Para me encerrar, eu falei o que é ânimo, o que é. Eu falei por que Josué precisava. A terceira coisa, pastores, pastor João, quando é que precisamos de ânimo? Quando? Em primeiro lugar, diante de grandes desafios. Diante de grandes desafios. Eu não sei qual é o seu desafio. Qual é o seu grande desafio? Cada um de nós tem. Cada um de nós. Deus te trouxe aqui nessa segunda-feira. Dia dos mortos lá fora. Mas aqui não. Aqui nós temos um que veio dar vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Diante de grandes desafios. Em segundo lugar, quando é que precisamos de ânimo? Ao iniciarmos uma nova fase. Ao iniciarmos uma nova fase. Eu não sei qual é a fase nova
talvez é um trabalho novo, talvez é um divórcio, talvez é um novo casamento, talvez é a paternidade, talvez é a maternidade, talvez é uma igreja nova, eu não sei. Mas quando nós estamos diante de uma nova fase, nós precisamos de ânimo. Em terceiro lugar, quando é que nós precisamos de ânimo? Em meio às tempestades. Pastor Neemias, a Bíblia fala, Lucas, Paulo entrou dentro de um navio. Irmão, eu estou falando de Paulo. É Paulo. Ele vai entrar no meio de mais de 250 presos. E Paulo diz assim, chama o capitão. O camarada era duro de matar. Era Paulo, né? Tem um filme, Duro de Matar. Paulo já tinha naufragado várias vezes. De tempestade, ele conhecia. E ele diz assim, eu acho que não convém a gente ir. Não devemos ir. Até o homem de Deus tem que saber a hora de parar. Até o homem de Deus, ele tem que ter discernimento. Eu vou encarar. Não! Ele sabe ler, discernir. Mas é só um prisioneiro. Até que a gente vai ouvir esse homem, vamos embora. O que aconteceu, Elias? Tempestade. Todo mundo remando, lutando. Aí Lucas diz assim, chegamos a perder a esperança. Está na Bíblia. É engraçado que a gente não prega isso, né? Não, é só vitória, vamos, vencer ou vencer. Aí está lá na Bíblia. Quase perdemos a esperança. Tem hora a gente quase. Cadê o seu Deus? Só Deus e o seu travesseiro. Ele sabe. Mas aí a Bíblia fala que Paulo ficou quietinho, ajudou. Quando todo mundo achou que era o fim. Paulo diz assim, ei, é hora de comer. Primeira coisa é comer. Chega de jejuar. Chega de espiritualizar tudo. Já orou, já jejuou, já clamou. Agora vamos arregaçar as mangas. Tem gente aqui que Deus está falando. É hora de você superar o luto. É hora de você começar uma nova história. É hora de você começar um novo tempo. E o que perdido foi, não se compara com aquilo que há de vir. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Ei, tenha ânimo! Aí Paulo, pastor Neemias, quando todo mundo achou que era o fim, Paulo agora vai primeiro. Paulo é igual Silas. Aliás, eu sou igual Paulo. Eu não ia perder a chance de dar uma alfinetada. Paulo não perdeu também. Ele levanta a voz e fala, eu avisei. Eu falei. Vocês não me ouviram? Eu falei. Mas agora não adianta reclamar pelo leite derramado. Agora
Tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo, porque Deus falou que eu vou chegar lá. E se eu vou, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Tenha ânimo, Bete, não pare, não pare, tenha ânimo. Em último lugar, quando é que precisamos de ânimo? Mediante ameaças eminentes. Mediante ameaças eminentes. Qual é a ameaça? É o coronavírus? É a crise financeira? É a crise da família? Não pare. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Eu vou encerrar agora. Pastor Silas, o senhor falou que é ânimo. Por que Josué precisava de ânimo? Quando nós precisamos de ânimo? E em último lugar, como é que eu posso ter ânimo? Como? Pastor, eu estou tão desanimado. Eu estou com vontade de parar, de largar, de abandonar. Chega! Como é que eu posso ter ânimo? Como eu vou obter ânimo? Uma coisa só eu vou deixar aqui e eu vou encerrar. A melhor forma para obter ânimo é meditar na palavra de dia e de noite e saber que Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Pastor Isaías, eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Pastor Osmar, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Pastor Alberindo, Pastor Ayrton, pastores aqui, Ele não nos deixa. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei. Tem dia que é você e Deus, e mais ninguém. E mais ninguém. Mas Ele disse: eu estarei contigo, eu não te deixarei. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estava pregando lá na igreja uma série sobre Deus e o sofrimento humano. O amor de Deus e o sofrimento. Está lá no meu Instagram. @SilasNeves1. Onde está Deus? No meio da minha luta, onde está Deus? Eu gosto muito do salmista. Ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei,
porque tu estás comigo. Você pode glorificar esse Deus. Aonde está Deus? Deus está até no vale de sombras e de morte. Deus está lá no seu quarto. Deus está lá no seu aposento. Deus está lá no seu trabalho. Deus está lá na sua casa. Ei, Ele não te deixará e Ele não te desamparará. Aleluia. Eu já falei para a igreja aqui. Eu sou comerciante. Eu tenho uma loja. No mês de março, a prefeitura mandou fechar. Fecha a igreja, fecha a loja. A minha agenda foi toda cancelada. Comércio fechado. Eu falei, Deus, eu não tenho outra fonte de renda, é minha loja. Eu tenho funcionário, eu tenho aluguel, eu tenho contador. O que eu faço? Mas, marido, não faltou nada. Não faltou nada. Uma irmã do Rio de Janeiro, eu vi ela uma vez. Irmã, vou falar o nome, se levar, ela vai ouvir lá no Rio, vai assistir Roseni. Todo mês ela deposita na minha conta. Então aí, pastor, Deus está mandando daí. Eu vi ela uma vez só. Eu falei, Deus, Ele cuida, Ele não desampara, Ele não abandona, Ele cuidará de ti. Fica de pé, fica de pé. Você pode adorar Ele, você pode adorar Ele. Ei, Ele não nos deixará. Se você pode, levanta as suas mãos aí. Eu sinto a presença dEle. Vai adorando, eu quero te dar 1 minuto para você adorar Ele. Vai adorando a Ele aí. A presença dEle é real aqui. Abre tua boca aí. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Vai adorando, vai adorando Ele. Vai adorando Ele, Ele é contigo, Ele te renova, Ele renova as tuas forças. E Ele diz, não pare, não pare, não pare. Vai adorando, abre a boca aí. É palavra de Deus na tua vida. É palavra de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você. Ele está na tua casa. Ele está com a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, te adoramos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nos renova, a Tua palavra, ela nos encoraja, a Tua palavra, ela traz esperança. Ah, Pai, e nós
saímos aqui com as forças renovadas. E é importante saber que o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. Isso é maravilhoso, é extraordinário. E nós te adoramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Amém. Sempre